Olá, tudo bem? Estamos chegando para mais um programa Sem Limites comigo, Marcos Savoy, toda a turma aqui da TV Grande ABC. Ó, hoje, sinceramente, hoje um programa especialíssimo, porque nesse primeiro bloco a gente vai falar de direito do consumidor, assim, ó, na sua melhor vertente, porque nós temos aqui pessoas especializadas na bagacinha, tá bom? Então já apresento os dois convidados nossos aqui deste primeiro bloco. E no segundo bloco a gente vai falar de Tribunal de Mediação e Arbitragem, né? Daí, você não sabe o que é isso, não? Eu também não sei. Daqui a pouco a gente vai aprender juntinhos o que é o Tribunal de Mediação e Arbitragem. Bom, com o DJ Ed, com o J. Juninho Ceará, com a Larissa Lemes. Lemes ou Lemos? Lemos. Com o Gustavo, nosso Gugu, né? E a Patrícia Gonzaga coordenando a direção de jornalismo, está a cargo de Leandro Amaral. A gente começa este programinha Mequetrefe com a turma dos impossíveis, hein? É isso aí. Ó, você pode fazer contato conosco hoje pelo WhatsApp, tá aí na sua tela, o nosso meio de comunicação. Por quê? Nosso Facebook aqui foi bugado pelo próprio Facebook, que diz que está numa mudança e ferrou hoje. A gente está transmitindo por um monte de outros meios aí, você vai nos assistindo também através do site ou então através do YouTube, tá bom? Joia? Só por hoje. Depois a gente vai mudando a bagaça. Isso. Tá joia? Bom, ele é nosso colaborador de toda segunda-feira, participa aqui como nosso colunista fixo. Falo do doutor Tiago Aguiar, advogado especializado em direito bancário e também direito do consumidor e afins. Certo? Gostou? Do Afins. E o outro convidado nosso, com muito prazer, a gente tem aqui o Dr. Lírio Gomes, é advogado formado pela Universidade de Direito de Mogi das Cruzes, trabalhou durante 10 anos na Fundação Nacional de Amparo ao Preso, então conhece bem a bagaça lá, hein? Certo? Para o Dr. Lírio, um dos grandes problemas do consumidor na sociedade é a dificuldade de se defender publicamente. Ele está aqui conosco para falar também desse assunto. Começar cumprimentando o senhor, doutor Lírio. Muito obrigado pela gentileza em estar conosco aqui. Um prazer em tê-lo aqui, viu? Obrigado pela gentileza, viu? Marcos, sabe que é um prazer reiterado de vir aqui falar com você. E o direito do consumidor, depois de tanto tempo já instituído, ainda existem empresários que dizem que tem mais força do que o próprio consumidor. Essa semana que passou, alguns empresários, inclusive, deixam de vender seus produtos, que ficam com raiva do consumidor quando o consumidor exige os seus direitos. São essas coisas assim que ainda no Brasil existe. Imagine se não tivesse lei, se não fosse feito o que aconteceu quando John Kennedy, na época que governava os Estados Unidos, não tivesse falado a respeito de direito do consumidor. Que coisa, hein? Bom, o seu colega já apresentado, doutor Tiago Aguiar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado. Obrigado pela gentileza em estar aqui mais uma vez. Sempre aqui com o Savoy. Doutor Tiago Aguiar, é que o doutor Lírio não conhece a bagaça, então ele está animado ainda. Mas quando conhece, vê a porcaria que é isso aqui, o cara nunca mais volta. E o senhor está voltando já há uns 10 anos. Mais vezes. Boa. O doutor Tiago, a gente sempre tem um lema aqui, viu, doutor Lírio? Que é o seguinte, a empresa séria, ela resolve, não questiona, né? Sim. É isso, né, doutor Tiago? É isso. Né? Esse é o debate. Tem que resolver, né? Na semana passada nós falamos de nota fiscal, que o consumidor está chegando no estabelecimento, nós demos até o exemplo do ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa é R$30. E aí o comerciante pergunta, você vai pagar como? Em dinheiro é 30, em cartão de crédito é 35, cartão de débito, e isso não pode. Por causa dos 8% Exatamente. que eles são obrigados a pagar. Esse problema não é do consumidor.
Pode Nossa, isso, exatamente. doutor Lírio? Não pode. Essa diferenciação? Não pode, isso não é possível. Só que as pessoas eles querem se aproveitar porque os 8% que ele está pagando daquela maquininha que ele tem em cima da mesa dele e que ele só vai ser creditado no dia 30. Tá, mas dinheiro... doutor? Ema, cada um com seus problemas, como diz lá em Itapuí. Isso, exatamente. Né? Mas tem gente que se aproveita ainda. Agora, eu deparei nesse final de semana com um caso impressionante, que é assim, ó, o valor é 1.000. Não, mas eu quero pagar à vista. Não, mas é 1.000. Não, mas não tem um desconto para... Tem. Não, mas é 1.000. Não, mas você pode dividir no cartão. Quase que eu falei, um palavrão. Mas eu não quero dividir, eu quero pagar à vista e quero desconto. Não posso? É 1.000. Por isso que eu acho que as pessoas têm que fazer o seguinte. Se não foi com a cara do empresário, não compra. Mas o que eu fiz? O empresário precisa do consumidor. Não é o consumidor que precisa do empresário. Agora, doutores, ó, uma coisa impressionante. O pequeno comerciante, o médio, ele negocia. Sim. As grandes redes, Extra, Carrefour, tal, Cas Bahia, a margem de negociação é muito pequena, muito pequena. Os caras não conseguem fazer negociação, é isso. Mas imagine uma coisa. A maioria das pessoas que se calam é porque, primeiro, que ela não tem dinheiro para poder pagar um advogado. Segundo, quando ela vai para juizado especial, é demorado, dá trabalho, uma dor de cabeça extraordinária. E o PROCON? Depois dá tempo. O PROCON, ele não é um órgão do judiciário. Tá, ele não é... Ele é uma fundação... Ele não é para ir para porrada. Não, ele é uma fundação que foi elevada à condição de utilidade pública. Tá. E que, você querendo reclamar, tudo bem, mas você não é obrigado a ir no PROCON. Então, se ele te chamar. Esse é o debate, nós sempre falamos isso. Você não é obrigado. Eu falo para o consumidor, faça essas 3 etapas, né, Savoy? Primeiro, saque. Segundo, defesa do consumidor no PROCON. Depois, juizado. Porque quando chega no juizado, o juiz já vê aquilo com bons olhos. Sim, Essa sim. é a grande sacada. Né? Agora, o juizado pode ir sem advogado? Pode, até 20, conveniente? Até 20 salários mínimos pode, no Estado. Como no federal é 60 salários mínimos, até 30 salários mínimos no federal pode também, e sem advogado. Daí por diante, não. Daí é obrigado a ter. O doutor Lírio e doutor Tiago, quando que a pessoa vai pro pau para ir lá, chegar no doutor Tiago, no doutor Lírio e falar, doutor, estou contratando o senhor aí para ir para o arrebento aqui, a partir do valor de um carro, por exemplo? Não, qualquer você valor. se sente Mas não vai lesado. sair mais caro? Por exemplo, eu comprei essa botina, né? Aí não vou ter, só se eu der a botina pro Aí senhor tá o depois. negócio. No bom sentido, hein? Vamos puxar a brasa para nossa sardinha? A maioria das pessoas não sabe que hoje os maiores advogados, e estou depondo contra mim, são jornalistas. O jornalista, enquanto a mídia está em cima, a coisa está no crepitar. Sim. Quando eles se afastam, Já é. amorna. É. Então hoje, quando eu tenho algum problema, que realmente as empresas grandes não, eu vou para a assessoria de imprensa. É melhor do que o saque. Boa. Eles atendem. Sim. Atendem de uma tal forma Ouvidoria da você consumidor, procure sempre, antes de procurar o saque, ver a assessoria de imprensa. E nós que somos da mídia, nós podemos dizer na assessoria de imprensa, olha, este está me procurou semana passada no ar, e eu quero dizer para eles que vocês resolveram. Por quê? Porque qualidade no produto hoje é uma coisa inerente, tem que ter. É o mínimo. Agora, o que diferencia hoje alguém que venda melhor e que tenha o melhor é a prestação de serviço quando quebra. Tá. Esse que ajudou mais, que foi mais ativo, que foi uma pessoa que tenha mais zelo, ele simplesmente diferencia do outro. Agora eu vou pôr os dois contra a parede. Vamos nós. E a garantia estendida? Eu comprei minha TV lá com a garantia estendida, a bicha pifou, os caras da garantia estendida vieram, pegaram na minha casa, consertaram e trouxeram na minha casa. Tome! E agora, doutor Tiago? A garantia estendida não é da marca. O senhor fala para nunca pegar com garantia estendida aqui, doutor? Não, imagina. Imagina. Ele está me colocando na parede. Aliás, é uma coisa boa isso daí. Agora, mas se Então, depende da garantia O estendida. Thiago nunca falou sobre isso. E aí A garantia estendida é que nem o banco quer te vender título de capitalização. É a mesma coisa. É venda casada, né? É venda casada. É proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá, mas é assim, ela proporciona um bem-estar, não proporciona, doutor?
doutor Depende Lírio? do produto. Para o cliente? Olha, depende. Uma TV ela tem vida útil de 5 anos. Você vai comprar, já tem a garantia de um ano. A minha um ano deu exemplo. crepe. Mas depende da marca, né? Depende, porque acontece o seguinte. Quando a gente faz a garantia estendida, porque você pode mover uma ação, porque no Código do Consumidor existe uma coisa chamada solidariedade. Sim. Quem fabrica e quem vende. Tá. Antigamente, não, você está vendendo uma coisa que é ruim, não, você reclama lá com... Isso não existe mais. Ou um ou outro, ou contra os dois. Que você pode entrar com ação. Eu vou sempre nas empresas que fabricam. Se ela tem assessoria de imprensa... Tá. Aí a gente fala pro assessor, olha, vou pôr o nome da sua empresa, vou Na veicular. boca do sapo. Automaticamente ele simplesmente corre rapidinho para apagar um incêndio. Tá. O doutor, assim, é difícil, porque até o Código de Ética da OAB não autoriza isso, porque transforma em propaganda tal, né? Mas quanto... duas perguntas para o senhor, doutor Lírio. Quanto a pessoa gasta e quanto tempo demora uma ação na justiça, quando vai para o palmo? Imaginemos uma coisa, que eu faça uma ação judicial até 20 salários mínimos. Tá. Tá, dá o quê? Tá R$900 o salário mínimo? 900 e pouco. 980 e tal. Arredonda para Mirlão, hein? Mesmo, pois é. Geralmente a gente quando nós advogados pegamos, e não somos do Estado, não somos da Defensoria Pública, você pega 10% em cima. Entendi. Então, se a causa é de 10 mil, é R$1.000. R$1.000. Tá. Ou você pode praticar a OAB, ela te dá uma tabela de valor. Uma tabela dá o próprio OAB. Praticar a tabela da OAB. Tá. O que geralmente a gente dá muito trabalho é você pegar, por exemplo, uma causa de R$900, de R$700, de R$1.500. É complicado. Mas o senhor faz como, doutor? Quando chega o Savoy lá, né? Sim. Chega o Savoy, comprou lá a botina, 900 conto. O senhor fala o quê, meu filho? Vai procurar os órgãos de defesa do consumidor, é isso. Isso, Procon. Bacana. Sem dúvida nenhuma. Bacana, hein? Porque o advogado ele precisa comer, né? Sim. Nós temos uma profissão que nós precisamos Porque ganhar da daí o nossa senhor vai profissão. pegar 90 conto, né? Né? Não paga mais nem. Mas eu digo, a pessoa não sai de lá sem saber o que está acontecendo. Tá. Obviamente, todo mundo que sai do escritório sabe aonde ir, o que fazer, como fazer, quanto tempo vai demorar. Isso tudo nós falamos para as pessoas. Ela não sai de lá sem saber de nada. Nós somos advogados para poder ajudar, mesmo que não tenha honorários, a pessoa sai de lá informada do que está acontecendo e quais são as possibilidades dela. Isso se Quer chama complementar? ética profissional. Lógico. Você vai cobrar da pessoa uma coisa. Não cobra nada. Pede pra ela aí Tem gente que cobra a pesquisa que a pessoa vai lá no Mas escritório. vocês sabem que tem tem espírito os mequetrefe aí. espírito de porco. Tem- Foi o que nós falamos lá, quarta-feira dos paqueiros, lembra? Na tem. Justiça do Trabalho, é proibido. Doutor Lírio e doutor Tiago, quanto tempo demora, doutor Lírio, uma ação? Quando contratei o senhor... Juizado especial? Tá. Juizado especial, 1 ano na primeira instância e na segunda dá 1 ano e 8 Juizado meses. tem primeiro e segundo também? Tem. Se a empresa achar no direito de entrar com recurso, como ele chama, recurso inominado, dá mais uns 8 meses. Dá 1 ano e 8 meses. O colégio recursal dá 1 ano e 8 meses. Apesar que agora eu vou ser um pouquinho aqui mais otimista, né? Tem audiência prévia agora com o novo CPC, né? Sim. Que é a tal da mediação que nós vamos falar Mas daqui é a uma pouco? mediação, não. Essa é do Tribunal Arbitral. Tá. Essa é extrajudicial, é diferente. O rito do CPC agora, ele diz que você é chamado, Isso. né? Se você... Não é necessário a sua presença, a princípio, né? Mas aí complemento, por favor. Sim. Você é chamado, não é? E antes de tudo começar a acontecer, ambos são... Se aquele que é chamado, que é o autor, disse eu não tenho interesse, mas quem tá sendo réu tem interesse, se realiza. Os dois, quando diz que não quer, aí não tem. Aí é feito e aí começa o trâmite normal, que nós já estamos acostumados. Mas antes de tudo, sempre uma mediação. Sim. Sempre um bate-papo preliminar. Vamos fazer alguma coisa aqui? Vamos tentar não deixar a coisa
e ir embora para o rito normal? Isso o CPC fez. Essa é uma característica da Justiça do Trabalho, né? Na audiência preliminar. Agora, doutores, a gente está recebendo aqui, neste primeiro bloco, muito bacana, hein? Bacana, hein, doutor Lírio? O senhor vai ter que vir mais vezes aqui, hein? Doutor Lírio Gomes é advogado, especializado aí no Código de Defesa do Consumidor, no auxílio ao consumidor, trabalha com isso e tem outras nuances também que a gente vai falando nas outras oportunidades que ele estiver aqui, espero. Rogério Gama, não me decepcione, hein? Tá? E também o doutor Tiago Aguiar, que toda segunda-feira está conosco aqui. Quando entra com uma ação dessa, doutor Tiago, doutor Lírio, pode também meter a bucha já também no tal dano moral? É possível. É possível. No CPC, no Código no Consumidor e também no Código de Processo Civil, é possível se fazer isso como condição de mediação. Por quê? Se eu já peço logo em seguida eu vou ter uma conciliação, vou ter uma reunião, eu digo assim, para poder de negociação, eu não vou nem cobrar de vocês o dano moral. Eu quero só o que ele gastou acrescido de 1%, que é os juros do Tribunal de Justiça, sim, e mais 2% de multa. Isso daqui que eu estou pedindo, que é dano moral, eu nem cobro de vocês. É uma forma de a gente fazer negociação. De você ter a negociação. Fazer negociação. Mas agora tem caso, doutor Tiago, que tem que ir com dano moral mesmo? Tem Foi caso tão flagrante que tem que mandar bala. Quer ver um exemplo? Aquele exemplo daquele carro lá que cortava o dedinho da criança, lembra? O Fox eu não gosto de falar que nome. Não, eu falo aqui, não tem problema. Ali não teve um dano? Eu quero mais que as montadoras vão para a ponta da praia. Aliás, recall, né? Da Volkswagen de novo, né? Uhum. Do Gol, uma série de veículos. Aí dá dano moral, mas dá material muito mais coisa. Material também, né? Exato. Despesa de médico, se vier lesão, tem uma série de coisas. Rapaz, hein? Tem uma série de coisas, hein? Esse caso da perda de dedo, se for comprovado mesmo que a pessoa pode até ficar inválida, vai ter uma aposentadoria ali. Imagine se a pessoa que está sendo inválida, que foi inválida, ele é um manequim, por exemplo, ele depende da sua fisionomia. E aí você consegue medir isso pela idade. Ele tem 25 anos, 30 anos. Eu caí o cabelo, vou ter que entrar com uma ação, mano. Ana, hein? Topa aí, doutor? Os dois juntos aí, faz uma ação internacional, pô. Que foi antes do Código de Defesa do Consumidor. Você usava aquele Denorex, né? Denorex, foguete. Com o advento da cola Super Bonder, fica muito mais fácil, né? Falando nisso, é da nossa época, principalmente da época do Dr. Tiago, que é o mais vivido aqui. O DJ Ed sempre nos premia com uma das coisas antigas que ele arruma aí pra gente. Você arrumou o que hoje, hein, Ed? Então vamos lá, uma abertura de série. Vamos ver se o Dr. Lírio lembra. Quem lembra é da época, né? Tem que mentir um pouco aqui, viu, doutor? Tá bom? Roda aí, Ed. Este é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente, um grande sujeito. Robert Wagner. Esta é a senhora Hart. Ela é um encanto. Que mulher espetacular. Stephen Powers. A propósito, meu nome é Max. E Lionel Stander. Eu cuido deles, o que não é fácil, porque eles só se sentem felizes vivendo perigosamente. Casal 20. Legal, hein? Todo mundo aí?
Casal 20. Esse é novinho, hein, doutor? Esse é novo. Esse é novo. Até o Rogério Gama sabe disso. O Rogério Gama com 65 anos sabe disso, pô. Né? Pensei que era feiticeira. Ah, é verdade. Dina é um Na próxima, hein? Na próxima eu prometo. Doutor Lírio, Pois não. qual que é o tipo de reclamação que chega mais lá no seu escritório? Celular. Celular? Celular. É, rapaz. Celular. Geralmente os celulares dão maior dor de cabeça, principalmente queda, principalmente problema de display, de troca, de manutenção. É uma loucura. Então você tem dois problemas, quando você compra o celular e quando você compra o plano. Exatamente isso. E às vezes, em geral, as pessoas elas estão pagando, porque vai por crédito, né? Sim, sim. Deixa cair, arrebentou o display. É E o aí? valor do celular. E aí a empresa Bom, paga? aí o ou que não? acontece? Tem o tal do seguro, né? Porque geralmente tem gente que, quem não consegue fazer isso, precisa comprovar que aquilo foi alheio à vontade dela. Ixi. Alheio à vontade dela. Porque senão O tem- seguro de celular é mais furto e roubo, né? Que pega. Queda não tá pegando, não. Tá. É uma, Mas é uma tem loucura. como fazer, doutor? Tem, Qual é possível, é possível. Tem empresa séria que fala Tem, assim, não, tem. vamos lá, vamos ver. Tem. É, não é? Tem. Tem, né? Tem. Eu tenho trabalhado muito com algumas empresas de celular que têm acompanhado, e já há muito tempo. Depois em off o senhor fala pra nós. Falo, né? não. É, não é? Já há muito tempo, inclusive, na época. É, comprar um Inclusive, aparelho. na época que nós. É da China? É daqui? Não é daqui. Né? E na época que nós, inclusive, fazíamos programa em outra emissora, ficamos 2 anos no ar, né? Atendendo as pessoas, inclusive de celular, tudo. Ela nos atendia por quê? Porque nós falávamos com assessoria de imprensa. Tá, boa. Não é por causa de R$4.000 que a empresa vai ficar mais pobre Tô. e não vai fazer com que isso não seja veiculado contra ela. O que é isso, né? Por uma, hein? Não, na verdade- Uma Apple, por uma Samsung, né? E- Uma Isso já Vivo, tá no. é? Uma já- Vivo. É, a Vivo. Já tá Que no isso, orçamento, rapaz? já Não. deles. Tá no orçamento da mídia deles já. Teve uma época, já faz um certo período, um certo tempo, que nós fomos entrevistar o presidente da Vivo, lá perto da Rede Globo. E eu perguntei para ele assim, o senhor sabe exatamente o que está acontecendo? Porque o senhor está aí em cima, o senhor tem um discurso. E esse discurso, quando começa a descer no organograma, a hora que chega lá embaixo, no camarada que faz a venda, o discurso dele perdeu todo o teor. Ele falou, não, uma vez por semana nós escolhemos um local, e nesse local nós vamos atender e ver exatamente quais são as reclamações. Ah. São coisas bacanas. Viu? Doutor, o doutor Tiago, ele entende muito da questão bancária. Bom também. Né? Bancária, porque foi bancário antes de ser advogado. Sim. Era melhor antes ou agora, doutor? Agora, né? Agora, né? Tá bom. Qual banco o senhor trabalhou mesmo? No Unibanco. Unibanco, Que já não existe mais. já foi privatizado. Nós fizemos né? muito revisional Ah, contra é? bancos. Ó, doutor, Fundo 157. ó, vou fazer uma proposta. Doutor Tiago, sempre vem às segundas-feiras, a gente fazendo uma proposta dos dois ficarem o programa todo, e aí a gente tratar um pouco, se vocês toparem, de plano de saúde. Vamos lá. Né? Podemos? Boa. Pode ser. Chega muito lá plano de saúde também, doutor? Chegou uma semana passada da Sul América. Chegou um. E nós fomos conversar porque uma pessoa estava na Sul América, saiu, migrou, foi para um outro plano. Depois a Sul América ofereceu alguma coisa melhor e ele voltou para o plano anterior, para a Sul América. Tá. Né? Quando ele estava na Sul América, ele operou um olho esquerdo. Ele teve descolamento de retina. E foi para um outro plano, aí voltou para a Sul América e não declarou que ele tinha feito isso. Aí a Sul América descobriu, ele falou assim, não, isso aí é doença pré-existente. Não, mas é do olho direito agora. Não, isso é pré-existente. Um E ele transmitiu pro outro. e ele precisou fazer uma nova cirurgia que teve descolamento, dessa vez do lado direito. E ela falou, não, você ainda está na carência. E aí, pumba. E ele foi e gastou um dinheiro razoável. E ela não queria reembolsar. Nós fomos para a assessoria de imprensa da empresa, em 2 dias eles pagaram. Que beleza, hein? 2 dias. Tá, E mas aí doutor? também teve outra jogada, né? Porque o plano dele deveria ser individual, a hora que ele migra, volta pro plano coletivo, para a empresa é melhor. Né? Ele é da empresa, é de uma empresa. Só que ele estava em caráter de urgência. Tem que tomar cuidado Urgência com e isso. emergência. Entendi. Então, com urgência e emergência, não tem esse negócio de carência.
Não tem. Não tem desculpa de carência. Você precisou? É isso. É atendido. É obrigado a atender. O doutor Lírio, topa voltar aí para esse papo? Podemos fazer, doutor Tiago? Só marcar. A gente vai combinar. Ó, caso vocês tenham interesse em falar, doutor Tiago Aguiar, tá aparecendo, pode pôr o GC aí no Tiago, para a gente mostrar o Tiago e põe o GC. Tiago Aguiar é desse jeito aí, ó, que vai aparecer aí na tela. Vai lá, Larissa, com TH, né? Olha lá, Tiago Aguiar nas redes sociais, tá bom? E o doutor Lírio Gomes também está nas redes sociais, né, doutor? Olha aí. Facebook. Então vai lá. Corta aí pro doutor Lírio, põe também o GC do doutor Lírio Gomes e ambos prometem estar aqui conosco. O doutor Lírio Gomes é advogado formado pela Universidade de Direito de Mogi das Cruzes, lá na Brás Cubas, né? É isso aí. Tá bom? Ó, eu agradeço demais, foi um prazer, doutor Lírio, conhecê-lo. Doutor Tiago sempre conosco aí. Obrigado. Nós vamos fazer esse agendamento, fazer o programa todo, pode ser? Tá? Conte comigo. Então, muito obrigado. Obrigado ao meu amigo Rogério Gama por ter se deslocado. A gente tem essa outra pauta aí, senão a gente fazia o programa todo. Daqui a pouco a gente vai falar do Tribunal de Mediação e Arbitragem. Mas antes da ida para o intervalo, você fica com o Luciano Luiz, corintiano feliz, né? Tá feliz. Luciano Luiz apresenta o programa Hora do Esporte e fala agora da rodada do final de semana. Depois a gente vai para o intervalo, voltando com novos convidados aqui. Isso é ser sem limites, hein? Roda aí, Lulu. Vai lá, Jota. Opa, boa tarde, Marcos Savoy. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Sem Limites. Marcos Savoy, olha o que eu trouxe para você, meu amigo. Campeão paulista de 2017. Essa faixa aqui que o Jota me encomendou, disse, olha, o Savoy quer uma faixa de qualquer maneira. Tá aqui, ó, essa faixa é sua, Savoy. Corinthians, campeão paulista. Ontem ficou somente no empate 1-1 com a equipe da Ponte Preta, né? Havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 3-0, estava feliz da vida o torcedor e agora comemora este importante título. Gol do Romero, que você vive defendendo para ir como reforço à Sociedade Esportiva Palmeiras, mas já tem contrato com o Corinthians e vai defender mesmo o Corinthians na disputa do Campeonato Brasileiro. Mais de 46 mil torcedores lotaram a arena. Foi uma festa muito bonita para o torcedor do Corinthians. E outra festa maravilhosa foi sábado aqui em São Caetano do Sul. O Azulão do ABC conquistou o título da Série A2. Venceu a equipe do Bragantino pelo placar de 2-1. O torcedor foi ao Anacleto Campanella, fez uma bonita festa e empurrou o time rumo à vitória. 2-1 com o gol do Regis, o gol do título, o gol que deu à equipe do São Caetano mais do que a classificação, mas esse título tão importante. No que diz respeito às outras equipes do ABC, segue o São Bernardo se preparando para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Estreia exatamente contra a equipe do Novo Hamburgo, que ontem conquistou o Campeonato Gaúcho da temporada 2017 ao bater o Internacional de Porto Alegre. No Rio de Janeiro deu Flamengo. Flamengo venceu a equipe do Fluminense pelo placar de 2-1. E em Minas deu o Galo Mineiro também, mesmo placar 2-1 diante do Cruzeiro. Tá certo, Savoy? Amanhã eu volto trazendo mais informações do esporte, do Azulão do ABC, campeão, do Santo André, do São Bernardo, do Clube Atlético Diadema, do Água Santa e de toda a região. Parabéns, Savoy, meu grande amigo corintiano, tá comemorando até agora, hein, Savoy? Olha aí que beleza, hein? Campeão paulista. Parabéns, Savoy. Até amanhã. Os valores do Ayrton Senna seguem vivos em cada um de nós. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. Dedicação é um dos valores que queremos desenvolver nas crianças e jovens brasileiros por meio de uma educação integral de qualidade, para que elas tenham mais oportunidade na vida. Porque o maior legado do Ayrton Senna não está nas pistas, está no trabalho do Instituto Ayrton Senna nas salas de aula de todo o Brasil.
Ajude a manter vivo o maior sonho do nosso campeão. Seja um doador do Instituto Ayrton Senna. Receba como presente de boas-vindas uma Sport Bag à sua escolha. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrale, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. Os valores do Ayrton Senna seguem vivos em cada um de nós. A associação da vontade, a determinação, a dedicação e muita determinação, né? Perseverança, totalmente focado para uma atividade. Determinação é um dos valores que queremos desenvolver nas crianças e jovens brasileiros por meio de uma educação integral de qualidade, para que elas tenham mais oportunidade na vida. Porque o maior legado do Ayrton Senna não está nas pistas, está no trabalho do Instituto Ayrton Senna nas salas de aula de todo o Brasil. Ajude a manter vivo o maior sonho do nosso campeão. Seja um doador do Instituto Ayrton Senna. Receba como presente de boas-vindas uma Sport Bag à sua escolha. Bacana, hein? Joia! Ó, nesse momento aqui a Bia Pasquim deve ter infartado aí com essa abertura do Batman, hein? Ela que é fanática pelo Batman, já viu, né? Bom, aqui Sem Limites comigo, Marcos Savoy, TV Grande ABC, com toda a turma da TV Grande ABC e uma nova pauta então agora no ar para que vocês fiquem bem informados, vocês de São Caetano e a quem estiver nos vendo através das redes sociais que estão vazando por aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado aqui ao Jota, ao Ed, a Larissa, a Patrícia e também ao nosso querido Gabriel. Eu falei Gustavo aquela hora, né? É que eu confundi você com o Gustavo Baena. É parecido. Tomara que você tivesse a eficiência do Gustavo Baena, viu? Então é isso aí. Minha gente, é o seguinte, ó. Há uma nova maneira agora, uma tentativa de melhorar um pouquinho a questão da justiça. Né? Fazendo antes de ir, né, para aquele embate que a gente falava aqui com os advogados anteriores, de ir para o pau, antes de você, né, ter todos aqueles recursos, todo aquele trabalho. Então há uma possibilidade de uma mediação e isso é feito através do Tribunal de Mediação e Arbitragem. Tem em todo o país, é legislação, e em São Caetano também tem. E para nossa honra a gente recebe aqui o Acácio Juari, que é o presidente do Tribunal de Mediação e Arbitragem de São Caetano do Sul. Acácio, prazer em tê-lo aqui, obrigado pela gentileza, hein? Boa tarde, o prazer é todo meu e obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. O senhor tem voz de locutor, hein? Ó, o Ed, vou contratar ele para fazer as vozes aqui, hein, né? De São Caetano mesmo, né? Sou da Boa Vista. Agora, quando o senhor adentrou aqui o estúdio, intitulei o senhor advogado, o senhor falou, não, eu não sou advogado. Não sou advogado. No Tribunal de Mediação pode ter a atuação da pessoa que não é operador do direito.
Pode. A Lei 9.307, que é a lei que constitui os trabalhos que acontecem dentro dos tribunais de mediação e arbitragem, né, possibilitam diversas pessoas de diversas áreas da economia, de conhecimento. Lá dentro dos nossos tribunais nós temos, então, além dos advogados, está o Dr. Marcelo aqui do lado, temos engenheiros, temos filósofos, temos pastores, formado por uma comunidade, né? Por isso que a gente usa a expressão justiça comunitária também, né? Bacana. E o senhor citou, muita honra também, Dr. Marcelo Souza Jorge, advogado e diretor do Tribunal de Mediação e Arbitragem de São Caetano. Doutor, prazer, viu? Prazer todo Obrigado meu. Pela gentileza. Não, eu fico feliz pelo convite. Opa, a gente fica feliz em tratar desse assunto que antecede, né, doutora, toda aquela briga judicial, senão vai se arrastar aquilo lá durante muito tempo, né? Então é a tentativa. Fala um pouquinho pra gente disso aí, doutor. Isso mesmo. Então nós temos o propósito de evitar que as demandas cheguem ao judiciário, né? Então nosso objetivo é fazer com que as próprias partes, elas consigam se conciliar, né? Então porque a gente vê que o judiciário, apesar de eles ter audiência de conciliação, nem sempre o judiciário consegue ter esse objetivo, né? Se a gente pegar umas pautas de conciliação, a gente vê que 5 minutos é o máximo que os juízes dão para as partes conversarem, né? Então, muitas vezes elas têm até o intuito de fazer uma conciliação, só que não tem a oportunidade. E o nosso objetivo é evitar que vá para o judiciário e fazer esse passo, né? Que é a conciliação entre as partes. Por isso não é necessário um advogado participar do tribunal. É aconselhável ter um advogado acompanhando as partes, mas nosso principal objetivo é fazer com que as partes cheguem a um acordo, né? Agora, o Acácio, o que pode? Doutor também, pode? Vamos bater um papo aqui, né? O que pode? Né? Eu briguei com a minha mulher, posso? Um termo fazer mediação? Um termo que a gente usa, e aí cai para os conhecedores do jurídico, que se chama bens disponíveis. Vamos tentar entender, então, o que é bens disponíveis. Tá, boa. Relações comerciais é um bem disponível. Boa. Prestação de serviço. Acidente de trânsito que envolve a parte material é um bem disponível. Prestações de serviços. Aí existem as partes que a gente não pode atuar, que não pertence ao nosso tribunal. Então, na briga de marido e mulher, já o tribunal mete a colher. Casos de família, não. Tá. Casos de família, não. Criminal, também nós não atuamos. Agora, é engraçado que ali, quando está no momento lá da pensão alimentícia, doutor Marcelo, há uma mediação antes, não há? Sim, mas é uma... Faz parte do tribunal não, ou é a parte? É a parte, porque o que acontece? A pensão é um bem disponível, porque a pensão, ela propõe o sustento da criança, né? Tá. Então isso não pode ser mediado por nós, né? Porque não é considerado um bem disponível. Agora, desculpa cortar o senhor, só tirando, acidente de carro sem vítima. Relação, né? De consumo. Briga de consumo, que a gente falava aqui agora, né? Da questão do consumidor, né, que é um problema, né, principalmente aí o doutor Lírio falar da questão do celular, né, que é uma briga muito grande, se quebrou, se não quebrou. Só tirando isso aí da frente, né, Cássio? Já ajuda bastante. Rapaz, o objetivo é justamente esse, isso, né? Na verdade, é auxiliar o judiciário. Hoje, as pessoas descobriram que tem direito, né? A era da informação possibilitou isso, facilitou que as pessoas descobrirem que elas podem entrar numa justiça para requerer os seus direitos, né? E aumentou muito a demanda. E por outro lado, se não está mais se dialogando para se chegar a um resultado. Você desce do carro ali, você já quer bater no cara, né? Meio por aí. Eu estava no carro com o Jota, né? Teve um acidente, o Jota desceu lá. Você lembra, Jota? Você queria bater no cara lá, meu? Tá louco, rapaz? Cara nervoso pra caramba, né? Eu tive que acalmar o Jota. Não pode ser assim, né? Não pode. O objetivo é nós criarmos, então, criarmos um espaço para que as pessoas possam dialogar, né? Criar uma situação que elas conversem e cheguem, aí sim, a um acordo. A filosofia dentro do nosso trabalho é realmente que as partes dialoguem. E um pouco depois, né, doutor Marcelo? Sim. Né? Como eu digo aqui, um pouco depois da bagaça, né? Isso mesmo. Porque na hora ali o sangue esquentou.
Se for depois, e aí tiver, né, o Acácio, o Dr. Marcelo lá, mediando, a nossa companheira aqui também, né? Aí parece que já há um entendimento, ou não? Isso mesmo. O nosso objetivo também é fazer com que as partes consigam se comunicar, né? Porque a gente vê que muitas vezes no calor da emoção não conseguem ter uma comunicação que flui, né? Então, um dos nossos objetivos é trazer as pessoas para a realidade, né? Proporcionar a conversa entre elas, né? Porque a gente sabe que nem sempre uma decisão impositiva é a melhor solução, né? Então, nós tentamos não impor nada, e sim fazer com que as partes cheguem a um consenso, né? Acácio, o condomínio dá muito? Sim, questões de condomínio, sim. Uma demanda grande. Até situações interessantes e o espaço apropriado, casos de funeral, morte, né? Porque normalmente um membro, né, um filho, um irmão, acaba pagando todas as custas porque tem que resolver rápido. Sim. E depois eles precisam se dialogar. Para receber depois, hein? Então é um espaço aberto também, o diálogo bem interessante, porque tudo proporciona para que eles conversem e cheguem num acordo. Agora, uma coisa interessante, caso eles não chegam, Savoy, em um acordo, né, essa Câmara ela é composta por 3 árbitros, né, 3 juízes mediadores, né? Sim. Não chegou numa solução, não conseguiram. O que 95% dos casos dentro dos tribunais de mediação e arbitragem acontecem. Então, 5% não chegou. A Lei 9.307, que fundamenta, prevê que até 180 dias essa Câmara tem que tomar uma decisão sobre o litígio, tem que proferir uma sentença. Essa decisão, ela tem um valor de título executivo, não cabe mais recurso, você não pode mais ir lá no estatal, na justiça estatal e dizer, olha, eu quero entrar aqui com pedido. A outra parte diz, não, mas já foi decidido no Tribunal de Mediação e Arbitragem. Uma vez decidido lá, ele já se torna título executivo, não cabe mais discussão do mérito, quem é que não é, já foi decidido. Agora, eles não podem sair dali, os dois não chegaram a um acordo. O Acácio e o Dr. Marcelo não chegaram a um acordo. E aí vão para a justiça? Depende, porque nós temos 2 procedimentos. Nós temos o procedimento de conciliação, que aí sim, se não há possibilidade de acordo, a gente faz uma cartinha, né, falando que não foi possível a conciliação e eles podem entrar na justiça comum, né? Tá, mas se ainda estão negociando ali, mas fora lá eles falam, eu vou para a justiça, eu também vou. E eles pulam o tribunal, pode isso? Vamos lá, é porque a gente tem então 2 procedimentos, que é o de mediação e o de arbitragem. Então, quando a pessoa adere ao tribunal, ela vai escolher se quer só o procedimento de mediação ou se também quer o de arbitragem. Então é tudo também documentado. Então, boa, se ela optou pelo procedimento de arbitragem, não é possível pular o tribunal arbitral e desistir, né? Bacana. Então, não tem como... É que a outra parte vai chegar e vai dizer, não, mas já está sendo discutido. É verdade, nós temos um compromisso de resolver essa lide através do Tribunal de Mediação e Arbitragem. O Judiciário não aceitará a propositura de uma nova ação. Isso é relativamente novo. A TV Globo no Fantástico lá, na verdade a TV Globo fez um showzinho, né, mas deu uma ajuda para isso na época, né, mostrando um pouco, faz um tempo já, né. É muito procurado, Acácio? Ou ainda o pessoal não tem esse conhecimento? Vocês precisam vir mais aqui. Não tem muito conhecimento, né? Precisamos voltar mais. Tanto que estamos ainda em fase da unidade, né, da seccional de São Caetano do Sul, está em constituição, né? E é preciso a participação da comunidade, e aí entram vários líderes da comunidade que precisam apoiar para que isso vai. Entra o executivo junto, entra lideranças da associação comercial, Câmara, isso tem que ser divulgado, né? Na verdade, nós temos aquela questão, a gente tem direito a muita coisa, existem muitas facilidades, mas nós não temos o acesso ainda, apesar da era da informação, mas existe muita coisa. Teve mais informação, mas tem mais vias, né? Então tem que ser amplamente divulgado e tem algumas vantagens que, além de ser rápido, até no máximo 180 dias, aliás, que dentro a lei prevê 180, nos nossos tribunais são 90 dias, nos tribunais de mediação e arbitragem, 90 dias sai com uma sentença proferida, então perto do estatal, que tem casos que se enrolam há muito tempo. Pode sair lá, assim, ó, chego lá, tal, acertamos, vai embora, já acertou? Sim, a gente tem... No mesmo dia? Sim.
Sim, Pode ser? normalmente acontece isso. Se as partes já sai com a Se sentença. acertar, acertou já. Já acertou. Já sai. Assina alguma coisa? Assina. Sim, então tem um título executivo extrajudicial, né, que ele vai garantir a execução do acordo ou da sentença proferida. Tá, joia. Não, eu entendi. Boa. Existe uma outra situação que é A interessante. Patrícia falando comigo aqui. Que é interessante para ambas as partes, que é a privacidade. No estatal, por exemplo, você expõe todos os fatos, eles ficam abertos. Você garante a privacidade das partes. Tudo que ali, né, se conversa, se mantém em privacidade. Compete apenas as duas partes. Não tem testemunha. Não, tem testemunha, mas o que acontece, o que ele está explicando é que o processo judicial ele é público. Qualquer pessoa pode ter acesso. Esse não, da negociação não. Então, tudo que Mas eu posso levar uma testemunha ou a Cássio pode levar dele. Sim. No caso que a gente vai debater. Agora, aqui em São Caetano, senhores, já tem um local que a gente pode divulgar aqui, ó, para o pessoal de São Caetano que está nos vendo agora, vendo nos programas alternativos, são vários, um à meia-noite, outro às 10 da manhã. Nós temos um local para falar assim, ó, pode ir lá procurar o Acácio, pode ir lá procurar o Dr. Marcelo e todos os outros companheiros? No dia 11 agora nós teremos a formação da primeira turma de juízes mediadores de São Caetano. São 27 membros que fazem parte desse grupo, né? E já estamos em conversa com a Silvia Campos, que é secretária, a doutora Silvia Campos, que ela é secretária do planejamento, para viabilizar, né, vermos o local mais apropriado, né? E elas estão em discussão interna para a instalação dessa seccional. Então está em trâmite. Não pode ser na OAB. Na OAB já existe, na verdade, uma comissão, não é que não pode. Eles têm uma comissão interna de mediação. Né? O objetivo, assim, por exemplo, o objetivo é que seja um local de fácil acesso, para realmente fazer a coisa fluir. O bom né? era aqui do lado da estação, hein? Que é um local bom. Né? No centro, né? Próximo do Atende de Fácil também, ou no próprio Atende de Fácil. Então, o Acácio falou sobre o convite. Você copiou aí, Pati? Eu tenho que mostrar aqui, ó. Tá aí, hein? Que legal, ó. Então, ó, Tribunal de Mediação e Arbitragem de São Caetano do Sul, formatura dos juízes mediadores da seccional, então do TMA, que é o Tribunal de Mediação e Arbitragem, dia 11 agora. Dia 11, se eu não me engano, é quinta-feira. Quinta-feira, né? 7h30 no Teatro Santos Dumont, aqui na Goiás. O pessoal está tudo convidado, né, que está nos vendo agora, porque é bom você, lá vai ter também explicações, e aí a gente vai fazer sempre aqui, vamos tentar combinar, se não os dois, a presença de um, para a gente estar podendo divulgar isso, viu, Acácio e doutor? Tá? Pra gente Obrigado pelo espaço. São quantas pessoas que vão ter essa formatura? São 27 pessoas. 27 pessoas? Essa é a primeira turma que nós vamos formar, né? E nesse primeira formatura são 27. E esses 27 vão, caso tenham lugar, vão conseguir, como que é o nome da secretária? Da secretária que vai tentar... A Silvia Campos. Silvia, Silvia, vem aqui, Silvia, arruma um lugarzinho pro pessoal aí, meu. Tem tanto lugar aí em São Caetano, né? Arruma uma sala, né, pro pessoal fazer esse trabalho muito bom aí da mediação e arbitragem. E a gente também, ó, o Moacir Rubira que está nos vendo agora, o Rubira, né, os outros vereadores, ó, né, vamos prestigiar todo mundo convidado, ó, eu já fazendo... Já convidamos... tomando a frente aqui, já convidou um por um, né? Convidamos um então, todo mundo, então, lá, ó, convidado, né, dia 11, né, para esse evento aí, põe mais um pouquinho aí, Ed, pra gente, ó, e a doutora Silvia, né, que é a secretária, vamos arrumar um lugar aí pro pessoal aqui que é muito bom isso, eu acho muito legal, muito, porque não entulha a justiça, né? Justiça já não tem mais como fazer nada por ninguém, ó. Processo de defesa do consumidor, 1 ano e 8 meses. O doutor Lívio falava aqui, o doutor Tiago. O Lewandowski deu como uma opção realmente válida para desafogar. Ele, em nenhum dos comentários, parece que tudo que entra e que sai, está saindo 1/3 do que entra. Então vai entrar em colapso, né? Lembrando, né, doutor Marcelo, que isso não está na cabeça do Acácio, do doutor Marcelo. É legislação, é lei. O doutor que entende, é o operador do direito, fala aqui pra gente sobre isso, doutor. Isso, então nós estamos embasados em 2 legislações, né? Porque a gente tem uma lei que
diz sobre a mediação, né? E tem outra que fala sobre a arbitragem, né? Então, tudo que é feito por nós tem um embasamento legal, tá? E o que acontece? A justiça até apoia esse tipo de projetos igual os nossos, né? Porque ele não se limita só a resolver o conflito existente nesse primeiro momento, mas estimula a comunicação entre as pessoas para evitar futuros conflitos, né? Sim. Então, quem participa normalmente de uma conciliação bem realizada já consegue evitar futuros inconvenientes, né, nas próximas relações dela. Por exemplo, uma empresa que participou da conciliação também aprende algo para os próximos clientes, né? Para as próximas relações que elas tiverem, os próximos conflitos, né? É o tal do compliance. Lá, isso mesmo, isso incentiva. Tem que melhorar isso aí, né? Isso, porque ela tem um feedback. Não pode ser o compliance da Odebrecht, né? O compliance da Odebrecht lá era problemático. Mas é assim, né, doutor? É afinando, né, Cássio, isso, né? Quando é a demanda pessoa comum, empresa, né? É o que o senhor falou, né? Uma ótima sacada para a empresa se dar uma melhorada no relacionamento com o cliente. No relacionamento com o cliente, né? Dentro dessas atuações a gente procura pacificar, porque em muitos casos não existe existe aquele problema de um desentendimento comercial, mas eventualmente o que está por trás disso não é apenas aquela questão do patrimônio, mas alguma ofensa, alguma coisa. Então, pacificar essa relação para que as pessoas saiam dali com seus corações mais tranquilos, né? E esse é um dos objetivos da nossa filosofia de trabalho. A gente chama de pacificação e humanização. É porque nós vemos também, a prática nos ensina que às vezes não é só a questão patrimonial, né, na relação de consumo, mas a forma com que você foi atendido, né? A forma que você teve o retorno das informações solicitadas. Então, às vezes a gente percebe que nem sempre a questão do patrimônio é a que está causando o problema, mas sim um relacionamento entre as partes. É legal, não, é muito bom, porque o que vocês citaram agora é o seguinte: no mínimo a pessoa já foi lá para o tal do saque. Sim. Né? E já tomou uma canseira. Um tapa na cabeça lá indiretamente, né? De um atendente que às vezes está ou um atendente, né, do telemarketing que na maioria das vezes é terceirizado, né? Não é ali o direto da empresa, ele já tomou uma, então ele já vem com aquela carga de rancor toda que você falou, né, Cássio? Para dar uma maneirada e a empresa dar essa reviravolta aí, né? Isso mesmo, porque assim eles entendem realmente a relação que existe, né, entre consumidor e empresa, né? E as empresas são informadas disso? Elas têm a informação dos tribunais de mediação, sim, né? E uma da grande demanda que nós temos são das empresas, né? Devido à agilidade do processo, né? Bacana. Então tem economia. Eles mesmo trazem? Isso mesmo. Bacana, olha. Porque economiza não só o tempo, quanto com relação a valores também, né? Tá. Falando nisso, quanto custa para a pessoa utilizar a mediação? Então, pode falar? Pode, quer que eu fale? Existe assim taxas administrativas que é para cobrir as despesas da seccional. A seccional, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ela não é. O senhor não ganha para ser honorários de trabalho horas, honorários de trabalho horas. E é para manter esse espaço. Então, são taxas mínimas, por exemplo, para cientificar primeiramente a outra parte. Né? Porque dentro do tribunal tem uma situação, Savoy, que as duas partes elas têm que concordar em eleger aquele tribunal como legítimo fórum de resolução dos conflitos. E aí é convidada a outra parte para que venha até esse espaço dialogar, né? Então, quem paga e quem procura primeiro? Ou os dois? A taxa inicial é quem procura primeiro, né? Que é essa custa de cientificação que nós chamamos, né? De enviar ou um cientificador, uma pessoa até o local, né? Ou enviar uma cientificação escrita, né? Também pode ser, né? Bacana. Mas eu queria só reiterar que também nós vamos fazer mutirões gratuitos, né? Sim, isso é bacana. E na verdade a gente vai pedir 1 quilo de alimento não perecível para fazer uma doação para algumas instituições que necessitam, né?
Então, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, né? Então, nosso principal objetivo não é a captação de recursos, e sim a resolução de conflitos na nossa sociedade, né? Bacana. Até o primeiro mutirão que tiver, convida que a gente vai fazer a cobertura. Até pensamos, de repente, no bairro a bairro, né? Já vai junto, já leva junto, talvez. Bom, aí tem que ver com a prefeitura, exato, né? Com eles, né? Mas tem muitas formas, né? De se fazer tem espaço. Os mutirões. Eu quero deixar reiterado aqui que, através do nosso diretor de jornalismo, o Leandro Amaral, a gente está à disposição para divulgar os eventos, vocês vindo, mandando alguém, ouvindo, como fizeram hoje aqui, para a gente é uma honra, né? Hoje fazendo convite, falando um pouco, mas traz a notícia aqui, né? Quando a Silvia em breve vai conseguir um local para vocês, né? Para que a gente possa fazer essa divulgação aqui. Sim, no momento que a sede estiver constituída, será um prazer trazer a informação. Mas venha sempre, venha sempre. Obrigado, Salvador. Ó, doutor Marcelo, então reitero o convite aí. Então é quinta-feira, dia 11, o Ed vai pondo lá o convite. Ó, nem precisei falar, hein? É que tem muito advogado aqui, hoje vocês estão tudo esperto, né? Você percebeu que tá todo mundo quietinho? Tá todo mundo quietinho, o Ed não falou nada hoje, né? Rapaz, hein, ó. É bom, fica ligeiro. Fica ligeiro que tudo isso aí que vocês estão fazendo comigo, eu vou no Tribunal de Mediação e Arbitragem. Resolver, né? Vou lá resolver. É isso aí. Ó, então dia 11 aqui no Teatro Santos Dumont, tá? A partir das 7h30, a formatura dos juízes mediadores. São 27. Isso, tá bom? Então, o convite feito. Ó, Cássio, parabéns aí pelo trabalho, pela luta, né, em colocar isso à frente, que é muito legal, bacana. Tenho certeza, ó, funciona, hein? Funciona, isso funciona. A mediação funciona. É muito melhor. Você sai de lá sem aquele fígado muito baleado, né? Porque você fica ali xingando seu vizinho, não vale a pena. Estados Unidos, em torno de 70 e poucos por cento são resolvidos dessa forma. É tradicionalzão mesmo isso, né? Nos filmes a gente vê isso, né? Antes do embate se vê. E a própria justiça não pega muito. A justiça mesmo joga já pro tribunal lá, né? Aqui vamos ver se a gente chega nesse... Existe teve umas modificações... É uma orientação, né, doutor? Não é que é jogar. O Savoy fala jogar porque eu sou caipira. Mas é assim, ó, não é jogar. A justiça, ela orienta. Ó, não é melhor se procurar a arbitragem, a mediação? É isso, né, Cássio? É isso. E é bom para toda a comunidade, inclusive a gente orienta, assim, ao pessoal do direito, aos advogados, que para eles, principalmente, é muito bom também, porque é célere, né? Então já resolve e tudo pronto, bola para outra, resolver outra questão. Bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? Repetir o nome aqui, do Acácio Joari, que é o presidente do Tribunal de Mediação e Arbitragem da cidade de São Caetano do Sul. Prazer, doutor Marcelo Souza Jorge, advogado e diretor do tribunal. Obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado pela gentileza, obrigado à senhora também. Obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência. Tem Repeteco à meia-noite no canal 3 da NET para São Caetano e para toda a nossa transmissão pelas redes sociais, ou então às 10 horas da manhã. Prometo estar de volta se o DJ Ed deixar. E eu tenho certeza que ele deixa. Obrigado, turma. Valeu, obrigado, Patrícia Gonzaga, pela produção. Tchau.